Finalmente, chegamos nos kernels paralelos, certo? Que agora está bem fácil, depois de tudo isso que eu falei, está bem fácil, né? Observação em Fermi, a gente sabe, né, Compute Covability 2.0, 2.x, né? Antes de falar de kernels, vou fazer uma observação contra a utilização do device. A gente sabe que quando a gente fala de Compute Covability 1.x, a gente só pode lançar um kernel por vez, é sequencial. Então, o único modo da gente aproveitar todo o potencial é a gente encher aquele kernel no máximo de tal forma que a gente consiga aproveitar tudo, entendeu? Já em 2.x, a gente já tem execução de múltiplos kernels, então a gente já tem uma outra opção de conseguir utilizar todo o potencial. Aí, finalmente, depois de 1 hora, vou responder o que o Pedro perguntou há um mês, entendeu? Daqui alguns slides, Pedro, calma. Então, como mencionei, meu chefe falou isso pra mim hoje. Então, continuando, eu vou ter que cortar isso do áudio, mas tudo bem, continuando. O áudio? Oi? O áudio tá gravando, claro. Sacanagem. Isso aqui é internacional. Então, internacional para quem sabe português, entendeu? Ou seja, Suriname e Brasil. Então, Paraguai, Angola. Então, tal execução de kernels paralelos, intuitivamente, obviamente, via streams, né? Já que a gente já entendeu o conceito de streams, né? Por isso que a abordagem tem que ser sempre pelos paradigmas, depois para a aplicação. Então, continuando, a arquitetura Fermi, é bom de saber números, né? Permite até 16 kernels paralelos, Pedro, até 16. Por quê, Pedro? Da arquitetura mesmo. Isso, da arquitetura mesmo, boa resposta, exatamente. A arquitetura permite 16 kernels paralelos, 2 pontos, da arquitetura mesmo. Então são 16 strings no nosso. Coincidência ou não, é porque a gente tem 16 streams muito próximos. Não, claro, se colocar da mais, arquitetura não vai mesmo. conseguir rodar, Sim, né? claro, não, estou falando sério. Falando sério. Estamos falando sério. Certo? Vocês se lembram, tem 16 streams muito próximos. Se eu jogar mais, vai ficar um esperando. Exato. Cada stream muito próximo tem quantos CUDA cores? Tem 32 CUDA cores. Certo? Cada bloco suporta quantos threads? 1024. Certo? Então, isso é importante gravar, pessoal. Então, continuando. Exemplo. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu quero executar 2 kernels em paralelo. Exemplo básico. Precisamos criar 2 streams para explicitar interindependência. Depois, alocar espaço de memória embedded memory. Depois, associar a cópia de dados e a execução do kernel com seus respectivos streams. Ou seja, estou atrelando a cópia ao seu respectivo kernel e separando a dependência dessas 2 cópias desses 2 kernels. E, por final, usar o caminho utilizado. Né? Então, exemplo simples em 4 linhas, certo? Esse aqui por isso que só. Então, declarei um stream, a gente já sabe como é que faz. Criei 2 streams, a gente já sabe como é que faz. E declarei... peraí, esse aqui eu estou só criando os streams aqui. Esse aqui eu não estou executando para uma parada não. Criei 2 streams. E aloquei memória pinada, usando o CUDA malloc host. Então, a primeira parte é isso, criar os streams, alocar a memória pinada. E no próximo slide eu vou utilizar esses streams e as memórias pinadas. Então, para quem tiver visão de raio laser, isso aqui a gente já viu nos slides anteriores. Eu só estou juntando tudo que a gente apresentou. A gente já criou os streams, já declaramos já alocamos as memórias pinadas. Depois a gente usa a API assíncrona, que é a cópia assíncrona da CPU para GPU, especificando o stream que eu estou utilizando. Depois eu lanço o kernel com o stream que eu estou utilizando. Por fim, eu copio de volta da GPU para a CPU, especificando o stream que eu estou utilizando. Acabou. E depois eu desaloco o stream. Simples. Ou seja, é como a gente sempre fazia, só que usando uma API assíncrona e especificando
especificando o stream que eu estou utilizando. Simples assim. Certo? Então... Você mediu essas coisas? Oi? Você mediu? Você fez na prática? Mediu? Você já está respondido. A gente já sabe. No próximo slide, sim. Não, Não, mas o que você pergunta para o Paulo? O que você acharia importante medir, já que você é um analisador de desempenho sênior? Não. Então, Não, eu queria saber se você mediu isso, os 4 sequenciais e depois soltou os 4 assíncronos e viu alguma coisa de speed. Eu queria saber só se você fez isso na prática ou não. eu fiz nos próximos slides. Certo? Então, talvez você tivesse uma ideia de mas isso depende da aplicação, você concorda? Como que eu vou fatiar? Sim, mas no nosso caso tem que fazer de alguma maneira, tem que especificar uma forma para medir a performance. Essa seria uma. Tá. Eu vou mostrar um gráfico, é o próximo slide. Então, cada stream, como eu falei, copia, faz a transferência assíncrona, como mencionei, e o que é interessante, processa o kernel de modo concorrente. Os dois kernels estão sendo processados de modo concorrente, já que eles estão em streams separadas, e copia de volta de modo assíncrono, certo? Ao final é liberado a memória com o stream destroy. Então, vou dar um segundo exemplo agora, que é uma divisão que é a mesma coisa, só que com N passos, e depois vou mostrar um gráfico qualitativo do que está acontecendo, certo? Só um comentário, assim, quer dizer, ficou com cara de OpenMP, assim, de thread, entendeu? Sendo o ID, o stream ali, sim. Quer dizer, agora você respondeu minha pergunta de um mês atrás, que era isso. Eu posso tratar de GPU como se eu fosse né? Cuidado, essa frase é forte, hein? Tratar de GPU como? Como se eu rodasse vários kernels ao mesmo tempo, ou seja, como se fossem threads e tal. E como eu faço com threads em CPU, né? Concorrência, quer dizer, sim, pode... mas isso... o problema de compatibilidade, né? Isso só vale no Fermi. Não, só vale no Fermi, você tem que usar memória para nada, tem toda a apresentação dele. Só vale naquele slide 1 lá. Só vale naquele slide 1. Só no slide 1. Tá falando no slide 1. Então, mas também só vale, quer dizer, dentro de tudo isso que você falou. Isso. Tem que usar memória para nada, assíncrono. Isso. Mas por que eu falei isso? Por causa de um que sempre o Saulo fala, né? Que isso acaba sendo um problema que você recebeu. Você recebeu por Tesla, daí a pessoa por Tesla. Não, mas isso para mim já fica com mais cara moderna. Assim. Cara moderna? É. Tá, tudo bem. Uhum. Quando você Uma tem cara mais... essa informação do compute capability, você pode escrever para os dois. Você tem que fazer um baita código, né? Isso é problema de compatibilidade é só uma parte. Tá, só vou mostrar. A gente já sabe fazer isso aqui, só vou mostrar para poder fazer um gráfico qualitativo do que está acontecendo. Então, um exemplo básico é se os meus dados são independentes, né? Tipo, eu tenho um negócio de tamanho N, se eu processar, dividir N em N blocos, se eu processar um é independente do 2, talvez seja talvez seja uma boa prática eu dividir em N partes, copiar simplesmente N partes e executar kernel em N partes, onde N é 16, no caso. Né? Então, nesse exemplo, vou fazer isso. Então, por exemplo, a cópia e execução sequenciais, tradicionalmente assim. Se eu tiver... É isso. Tem um tamanho, tem um N size of float, é o tamanho da coisa que eu estou colocando para lá. E agora eu quero dividir isso aqui em N partes. Então eu só faço um cálculo aqui de offset para poder dividir a entrada em N partes. Eu só estou dividindo o que eu estou transferindo em N partes para poder executar em N kernels. É isso que eu estou fazendo. Entendeu? Então eu faço um for aqui de N, certo? Só estou dividindo para cada lançamento eu uso um stream diferente. Estou dividindo a entrada em partes, transferindo assincronamente em partes e executando N kernels em N streams.
certo? Então, qualitativamente, isso a gente fez para 2, aqui eu estou fazendo para N. Só qualitativamente, como é que a gente observa, entendeu? A gente observa o quê? O código sequencial teria esse comportamento, então eu tenho que copiar tudo, depois executar o kernel todo, certo? Em compute capability, eu tenho que copiar, isso aqui é execução, cópia de dados. Em compute capability, eu tenho que, se eu executo um kernel eu tenho que esperar acabar a cópia da memória que o kernel 1 utiliza para executar ele, mas eu consigo ter overlap na segunda cópia, certo? Então o kernel 2 tem que esperar a cópia da memória utilizada pelo kernel 2, mas eu tenho um overlap com a cópia do kernel 3 e 4, já que eles são estilos diferentes, e daí vem o GPU moderno do Pedro, que é a execução, o overlap tanto da cópia de memória quanto da execução dos kernels. Ou seja, o kernel 1 continua tendo que esperar a cópia da sua memória, só que quando essa cópia acaba, eu já estou tendo overlap com a cópia 2, porque eu já tinha um compute capability 1, mas quando a cópia 2 acaba, eu já consigo ter overlap com o kernel 1 e o kernel 2. Você, por exemplo, nesse momento aqui, eu tenho um overlap de 2 kernels e uma cópia, entendeu? Então eu tenho outro grau de sobreposição que eu posso explorar, entendeu? Se isso é bom ou não, depende da sua aplicação, entendeu? Porque às vezes você pode, seja mais interessante você dividir o bloco, talvez você consiga otimizar a memória, que é o assunto de outro seminário, fazendo um kernel só, e ao invés de dividir o problema em kernel, dividir o problema em blocos. Entendeu? Então, tudo bem, o importante é a gente saber o potencial que a GPU da configuração que eu demonstrei te permite. Eu vou dar um chute aqui. Eu chutaria que se você vai fazer muita cópia de dado, é melhor dividir em vários kernels. Se você vai fazer pouca cópia de dado, é melhor usar um kernel só e alocar lá e... Sim, porque senão você não esconde latente. Bem alto nível pode... Bem alto nível. Mas dadas as informações que a gente viu hoje, a gente já tem a capacidade de concluir quanto a isso quando a gente encarar um problema, concorda? Isso é importante do seminário de hoje. E... Na verdade, se você tiver tempo de execução alta, você pode ponderar as suas transferências conforme o seu tempo de execução. E daí que você vai esconder mais. Não é quantidade em si, é que você não estava. Isso aí, cara, dá para Parece fazer, mas dá para, tem alguma semelhança, dá para fazer alguma coisa parecida com o que ela fez nessa parte. Inclusive, eu te falar, depois de falar coisa algo, mas é para fazer isso e misturar com o meu trabalho. Certo. Né? Se você fizer essa parte. É o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Tem uma sutileza.